Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu grupo é eu e a Mari, só que a gente teve um errinho no áudio aí da ligação, então o nosso convidado, né, Samuel Santos, ele que trabalha na comunicação de Guará e também ele narra jogos dos jogos de Guará, realmente, né, de futebol. E aí ele contou um pouquinho da experiência dele. Por conta desse erro aí, o Samuel precisou gravar áudios no off, né? E aí fica aí um pouquinho da história dele pra vocês. Na verdade, eu sempre pensei em seguir a área do jornalismo esportivo. Eu me formei no ensino médio aqui no Cotec, o Colégio Técnico aqui de Guaratinguetá, e foi até uma surpresa para todo mundo aqui, porque é um colégio técnico, então todo mundo que sai dele presta faculdade de exatas, né? Geralmente faz alguma engenharia, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia da computação, entre outros. E eu fiz o lado contrário, né? Prestei uma faculdade de humanas, de jornalismo. Tanto é que pegou muitos amigos meus de surpresa quando eu falei que eu fiz o vestibular, que eu fiz o Enem, que eu fiz SISU para uma faculdade de jornalismo, faculdade de humanas. Mas eu sempre pensei em fazer isso. Até porque eu sou mais um dos milhões, né? De meninos que sonhavam em ser jogador de futebol, não conseguiu ser jogador. E aí, para seguir na paixão pelo futebol, estudei jornalismo e queria trabalhar com jornalismo esportivo. Eu fiz faculdade de jornalismo, né, de 2018 a 2021, e logo que eu me formo, no ano seguinte, eu já fiz uma pós-graduação em jornalismo específico, que é em jornalismo esportivo, perdão, que é assim, foi onde eu adquiri diversos conhecimentos específicos, né? Tá certo que é uma área dentro do jornalismo. Então, muita coisa que a gente usa são coisas que a gente já aprendeu na faculdade. Mas a pós-graduação dá muito mais conhecimentos técnicos específicos da área, né? De como você se portar numa narração, como você fazer o melhor comentário, como você fazer a melhor reportagem esportiva, como você se preparar para uma transmissão esportiva. Então, todos esses detalhes mais técnicos voltado para a área esportiva do jornalismo, eu aprendi na pós-graduação de jornalismo esportivo, que eu considero muito importante na minha trajetória. E tem alguns momentos, né, que eu considero marcantes nessa minha carreira e trajetória no jornalismo esportivo, né? O primeiro que eu posso citar é que aqui eu começo, né? Claro que o sonho de todo jornalista esportivo é trabalhar em alguma grande emissora de TV ou rádio lá da capital, né? E cobrir jogos e transmitir jogos de times grandes do futebol brasileiro, como Palmeiras, São Paulo, Flamengo, entre outros. Mas para começar, a gente tem que começar de baixo, né? E eu comecei aqui no futebol amador de Guaratinguetá. E assim, um grande momento que eu fiz, que eu pude ter, foi na finais do Campeonato Amador, né? Que daí a gente vai fazer a transmissão no estádio. Tem toda aquela áurea, né? Todo aquele cenário de ser uma grande final, o estádio lotado, muita gente assistindo. Então, assim, tá certo que não tem comparação com a audiência de uma TV grande, de uma rádio grande, mas assim, a gente já chegou nessas finais a bater 1.000 pessoas simultâneas assistindo a nossa transmissão da nossa live. Então, assim, eu trabalhei com muitas pessoas presenciais ali no estádio, no entorno, né? E muitas pessoas acompanhando ao vivo também pelas lives de transmissão. Então, assim, foi uma experiência marcante. E aí, a partir disso, também eu pude participar das transmissões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a famosa Copinha, né? Que é um campeonato que a equipe aqui de Guaratinguetá disputa, e disputa junto com as equipes de categorias de base de todas as equipes grandes do futebol brasileiro, né? De muitas equipes do futebol brasileiro. Então, eu fiz jogos aqui do Atlético Guaratinguetá, que é o clube aqui de Guaratinguetá, contra Red Bull Bragantino, contra Cuiabá, contra o próprio Taubaté, que é aqui da região, contra diversas equipes, contra o Fluminense, contra diversas equipes grandes no cenário do futebol brasileiro na área da categoria de base. E um perrengue, eu tenho um perrengue sim, em uma das transmissões da Copa São Paulo, a equipe aqui da cidade foi passando de fases, né? E conforme foi passando de fase, foi jogar lá em Itaquá, Setúbal, contra a equipe do Itaquá. E aí eu
Eu trabalho também nessa área de jornalismo esportivo e também trabalho na assessoria de comunicação da prefeitura aqui do município. Então eu fui para fazer a cobertura desse jogo tanto pela prefeitura, como também como sendo membro de transmissão da equipe da rádio aqui do município. Então, como a rádio não conseguiu fazer a transmissão de lá do estádio, e eu que era meio que o único representante da rádio lá no estádio também. Então, assim, como tinha até uma certa rivalidade entre as equipes, a equipe de lá não queria passar a escalação do time para rádio, para as rádios daqui. E aí eu tive a missão de, faltando ali 5 minutos, 10 minutos para a bola começar a jogar, para o jogo começar, né, para a bola rolar, eu tive que conseguir essa informação. E eu falei, pô, eu não posso ir indo até o time, que eles não vão, se eu falar que eu sou de Guará, eles não vão passar. Eles sabem que eu sou de Guará, eles não vão querer passar. Como que eu vou fazer? Só que daí eu lembrei que o jogo ia estar sendo transmitido pelo Sport TV, né? E aí fui atrás do repórter do Sport TV e falei, amigo, consegue me ajudar? Tem a escalação do Itaquá, que é o time daqui da cidade? E aí ele tinha, ele me passou e eu repassei no momento para a equipe da rádio aqui de Guaratinguetá e a equipe conseguiu ter a escalação para iniciar a partida. Os planos para o futuro, claro que assim, como eu até comentei anteriormente, o sonho de todo jornalista assim de cidade de interior da área esportiva é sempre almeja, né, trabalhar numa grande emissora lá da capital paulista, seja uma grande emissora de televisão, uma grande emissora de rádio, para poder cobrir de perto os grandes eventos esportivos, né? Os grandes jogos de futebol, os jogos dos grandes clubes, mas quem sabe se isso não for para agora, para daqui a alguns anos, porque como eu falei para vocês, eu trabalho na comunicação da prefeitura e também faço esse extra no jornalismo esportivo, né? Então, quem sabe, no momento que eu estiver mais estável nesse outro trabalho, eu poder arriscar um pouco mais no jornalismo esportivo e ir para São Paulo, ficar um tempo em São Paulo, para, quem sabe, conseguir entrar nesse meio de jornalismo esportivo na parte mais alta, né? Lá próximo da capital. E a dica que eu deixo para os futuros profissionais que queiram entrar na área esportiva são, assim, três dicas principais, né? Primeiro é a proatividade, né? Você mostrar interesse, mostrar que você quer participar, que você quer estar envolvido com tudo o que acontece. Isso vale para qualquer tipo de trabalho, né? Mas muito também para o jornalismo esportivo. O segundo é aproveitar as oportunidades, né? Quando a oportunidade aparecer para você ou cair para você, se agarrar com as duas mãos e não soltar em nenhum momento, porque pode ser a oportunidade da sua vida. E o terceiro, talvez até o mais importante, é ter um bom network, né? Porque se eu comecei a trabalhar no jornalismo esportivo um ano depois que eu me formei na faculdade, foi por causa de um network, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho na comunicação da prefeitura e pelo trabalho da prefeitura, eu fiz um amigo que era amigo do, do Bruno Leandro, que é o principal narrador da rádio. O Bruno que tem muitos anos de experiência no jornalismo esportivo aqui na região. São muitos anos trabalhando em rádios e cobrindo as equipes aqui de Guaratinguetá e também da região. E aí ele me convidou para fazer parte da equipe, da rádio e também para participar das transmissões dos jogos amadores, do futebol amador. Então, é sempre aquela história, né? Eu posso não ter um amigo que resolva o meu problema ou que me indique em tal lugar, mas um amigo do amigo do amigo meu pode me ajudar, pode me dar uma oportunidade. Então, assim, o network é muito importante na área esportiva. Bom, gente, foi isso. A gente gostaria que o áudio estivesse pegando, né? Porque foi uma conversa super enriquecedora, ia ser muito legal. Mas deu pra sentir um pouquinho nos áudios que ele gravou aí pra gente, né? E é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau.